Antes de mergulhar nessa história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A manhã estava fria e clara, uma típica manhã de novembro, onde os raios de sol, embora brilhantes, lutavam para aquecer o ar, que continuava cortante. O céu era de um azul penetrante, sem nuvens, mas uma leve névoa pairava, suspensa entre o chão e o céu. O vento, discreto mas constante, soprava uma frescura que obrigava os transeuntes a apertar os casacos e apressar os passos. Folhas mortas espalhadas pela calçada, carregadas pela brisa do inverno, em uma dança melancólica, tornam a atmosfera ao mesmo tempo pacífica e gélida. Alexandre Dupont, um milionário de 28 anos, caminhava rapidamente pelas ruas deste bairro nobre, com os calcanhares batendo no chão duro. Seus passos ecoavam pela rua deserta, uma sinfonia de pressa. Ele usava um terno impecável, daqueles que você só usa nas reuniões mais importantes. Seus cabelos negros estavam impecavelmente penteados, e um relógio de ouro, seu único luxo ostentoso, brilhava discretamente à luz da manhã. À primeira vista, ele parecia o epítome do sucesso, um homem jovem e ambicioso pronto para dominar o mundo dos negócios. Mas hoje ele não estava sereno. Ele estava atrasado para uma reunião crucial, um compromisso que determinaria o futuro de sua empresa. A tensão em sua mente era palpável. Este contrato com novos investidores estrangeiros, que, se bem-sucedido, levaria sua empresa a novos patamares, foi crucial. O tipo de oportunidade que ele não podia perder. Tudo, absolutamente tudo, dependia desse encontro. Seus pensamentos dispararam enquanto ele verificava o telefone novamente. Mensagens de seus parceiros, atualizações do calendário, lembretes incômodos. Ele não tinha tempo a perder. Cada minuto contava. Seu passo acelerou. Seu rosto, normalmente calmo e confiante, revelava um nervosismo que ele não estava acostumado a sentir. Aquele dia parecia ser aquele que consolidaria seu império ou o levaria à ruína. Ele dobrou a esquina de uma rua movimentada, com a mente completamente ocupada pela sucessão de tarefas que o aguardavam. Mas então, um detalhe chamou sua atenção. Ele viu uma mulher sentada na calçada, com um bebê enrolado em seus braços. Naquele momento, tudo pareceu desacelerar. A cena diante dele era incongruente, quase irreal naquele bairro próspero, onde a pobreza parecia um espectro distante, do qual as pessoas cuidadosamente evitavam se aproximar. Ela estava lá, frágil, quase invisível para a maioria dos transeuntes, mas estava ali, na rua que Alexandre percorria todos os dias para ir ao seu escritório. Suas roupas estavam gastas, rasgadas pelo tempo e pelo uso. Uma espessa camada de poeira cobria seus braços finos, que sustentavam com uma ternura quase desesperada um bebê envolto em cobertores sujos. Seu rosto, macilento marcado pelas noites sem teto, parecia quase irreal sob o olhar vago dos transeuntes que, como ele, o ignoravam sem olhar. Sua pele pálida, quase translúcida, testemunhava dias sem sol e noites passadas no asfalto frio. Seus olhos estavam pesados e cansados, como se a esperança desaparecesse a cada respiração. Seus olhos, negros como ônix, pareciam suportar o peso de um sofrimento infinito, como um mar revolto, cheio de tormentos que escapavam a toda compreensão racional. A vida parecia tê-la dominado irreversivelmente. O bebê, de apenas 1 ano de idade, estava pressionado contra ela, com a cabeça pequena apoiada no peito da mãe, aparentemente dormindo, mas sua pele assustadoramente pálida e respiração superficial testemunhavam um frio penetrante que invadia seu corpo frágil. A mãozinha do bebê, quase invisível sob o cobertor, se contraía de vez em quando, como um movimento instintivo. Alexandre de repente sentiu uma sensação estranha tomar conta dele, um mal-estar insuportável. Esse contraste, brutal e marcante, o tirou abruptamente de seus pensamentos. Ele havia atravessado aquele bairro 1000 vezes, indiferente ao sofrimento humano ali expresso. Mas hoje foi diferente. Este pequeno ser humano, este bebê, este ser vulnerável que ele viu pela primeira vez, parecia clamar por uma forma de responsabilidade, um dever de humanidade ao qual ele não sabia como responder. Ele passou apressado, abaixando os olhos instintivamente, como se pudesse ignorar a dor simplesmente desviando o olhar. Seu telefone vibrou em sua mão, lembrando da reunião iminente, e seus pensamentos imediatamente se voltaram para números, investidores e projeções financeiras. Mas um arrepio inexplicável percorreu sua espinha,
Um arrepio que não vinha do frio de novembro, mas de dentro, um mal-estar que lentamente se infiltrava em seu coração. ¿Para qué? Por que essa cena o perturbou tanto? Alexandre virou a cabeça. Um momento. Mas aquele momento foi o suficiente. Ele viu a mulher olhando lentamente para ele, como se sentisse que alguém a observava. Seus lábios tremiam, não de frio, mas de um desespero que ela não sabia mais como esconder. Ela sussurrou, num sussurro entrecortado, quase inaudível: "Ajude-me, por favor." Suas palavras atingiram duramente Alexandre. Ele não estava acostumado com esse tipo de reunião. Não com pessoas como ela. Não no mundo dele. Essas palavras, simples, mas carregadas de significado, ressoaram de uma forma estranha, como um apelo direto à sua consciência, algo que ele havia ignorado por muito tempo, escondido sob as exigências de seu status e sucesso. Seus olhos profundos e escuros capturaram o olhar de Alexander, como se ela pudesse lê-lo, entender sua luta interior. Aqueles olhos pareciam conter todo o sofrimento do mundo, mas também um vislumbre de humanidade que ele não via há muito tempo, uma forma de humanidade que ele pensava ter sido esquecida em sua vida diária estéril. Alexander hesitou, seu coração batendo mais rápido a cada segundo. Essa cena, tão crua, tão direta, ficou registrada em sua mente como uma intrusão violenta. Ele nunca havia se deparado com tal realidade, e a urgência de sua reunião e a importância de seus compromissos profissionais gritavam para que ele fosse embora. Seus olhos deslizaram uma última vez para o relógio em seu telefone, uma pressão insuportável o invadindo, lembrando de que cada minuto que passava o aproximava de uma oportunidade que ele não podia perder. Mas ali, diante daquela mulher, com seu bebê nos braços, uma profunda inquietação surgiu nele. O bebê, estranhamente, parecia estar dormindo profundamente, sua respiração estável e calma, sem ser afetado pelo sofrimento ao redor. No entanto, a imagem desse pequeno ser, com a pele muito pálida e o corpo encolhido nos braços de uma mãe cuja luta era evidente, perturbou profundamente Alexander. Esse contraste brutal entre a inocência da criança e a dureza da situação o impressionou. Sem pensar mais, como se fosse por instinto, ele enfiou a mão na carteira de couro. Seus dedos se fecharam em torno de uma nota de 200 euros. Esse gesto, instintivo e rápido, pareceu libertá-lo de um peso que ele nem sabia que carregava. Ele sabia que dinheiro poderia oferecer um alívio temporário, mesmo que fosse por apenas algumas horas. Ele entregou o bilhete à mulher, com a esperança de uma solução rápida e fácil surgindo em sua mente. "Pegue isso, vá para o hospital, ou para um centro de apoio." Ele disse, quase secamente, desviando o olhar, ansioso para continuar seu caminho. Ele pensou ter feito um gesto generoso, um ato rápido para aliviar sua consciência e retomar sua corrida frenética. Mas a mulher não se moveu. Ela não pegou o bilhete imediatamente, mas olhou para ele por um longo tempo. Os olhos dela, ainda profundos, o encaravam como se ela o estivesse examinando, tentando entender suas intenções. Finalmente, ela olhou para o bilhete. Seus dedos tremiam um pouco, mas ela não conseguia segurá-lo. Um silêncio se estendeu entre eles, pesado e inesperado. Então, com uma voz suave, mas desafiadora, ela proferiu palavras que, para Alexandre, soaram como o estrondo de um trovão. "Você acha que dinheiro será suficiente? Você realmente acredita que dinheiro pode resolver tudo?" As palavras atingiram Alexander com força, fazendo perder o equilíbrio. Ele esperava gratidão, um sorriso forçado ou até mesmo um simples obrigado que lhe permitisse livrar-se daquele encontro. Mas a realidade, esse espelho distorcido de suas próprias crenças, o atingiu cruelmente. Ele se reduziu a oferecer uma nota, uma quantia em dinheiro, pensando que isso seria suficiente para apagar a dor, o sofrimento, a dignidade quebrada daquela mulher. Ele percebeu, com dolorosa brutalidade, que tinha acabado de reduzir um ser humano a um simples número, uma nota de banco. Como se o dinheiro pudesse comprar tudo, consertar tudo. Alexandre abaixou a cabeça, a vergonha enchendo sua mente e seus gestos. Ele se sentiu pequeno diante dessa realidade que ele havia ignorado por muito tempo. O egoísmo de sua vida confortável, de seus sucessos profissionais que nunca interessaram aqueles que lutavam todos os dias para sobreviver, o atingiu duramente. Ele percebeu, com uma clareza devastadora, que seu mundo era uma bolha isolada, protegida pelas paredes de sua riqueza e ambições. Ele nunca teve que enfrentar um sofrimento como esse e não estava pronto.
Suas ideias, tão práticas, tão fáceis de aplicar no mundo dos negócios, ruíram diante de uma realidade muito mais complexa, muito mais humana. Eu sinto muito, ele disse, sua voz hesitante, quase inaudível, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas, mas nenhuma palavra poderia acalmar a situação. Eu não pensei. Ela balançou a cabeça gentilmente, um movimento pequeno, mas significativo. Você não entende, ela disse, com os olhos ainda fixos nos dele. Não é dinheiro que precisamos, é dignidade, é calor humano. As palavras atingiram ainda mais forte do que antes. A dignidade, aquela coisa intangível, aqueles valores que ele pensava ter adquirido e assegurado através do sucesso, pareciam se dissolver diante dele. Alexander se sentiu preso em um turbilhão de culpa, uma culpa que ele nunca conheceu em seu mundo higienizado de metas e números. Agora ele entendia que dinheiro não resolvia nada. Ofereceu um alívio momentâneo, mas não chegou ao cerne do problema. Não era de dinheiro que ela precisava. Era uma humanidade que ele parecia ter esquecido, um olhar que não julgava, uma mão estendida, uma palavra de apoio, algo que não podia ser comprado, nem dado às pressas. Alexander voltou-se para o bebê em seus braços. Ele estava acordando, seus olhos marejados se abrindo lentamente, e então ele começou a chorar, um grito agudo que rasgou o silêncio. Alexandre não estava acostumado a ver um bebê nessas condições. Ele que sempre teve tudo o que precisava, fraldas limpas, uma casa quentinha, uma mãe presente e amorosa, sentia-se um estranho em um mundo que achava que conhecia. O som do choro do bebê, aquele choro desesperado e inocente, o fez cambalear. Não era um pedido de dinheiro. Não foi um apelo por uma solução rápida ou caridade cega. Era um grito de sofrimento humano, de frio, de abandono, de solidão. Era um grito que falava de tudo que ele havia esquecido. Ele sentiu uma pontada no coração. Ele percebeu que estava preso em sua própria existência desconectada, trancada em suas próprias prioridades autoimpostas, nunca olhando para o que estava acontecendo ao seu redor, neste mundo paralelo onde esperança e dignidade eram luxos inatingíveis. Tenho uma ideia, disse ele finalmente, com a voz trêmula, como se o pensamento tivesse surgido com uma nova urgência. Ele se virou abruptamente para longe da mulher, sua decisão tomada de repente, como um lampejo de lucidez atingindo sua mente. Ele pegou o telefone com uma velocidade quase mecânica, o som de seus dedos na tela ecoando no silêncio ao redor deles. Ele discou um número, esperou alguns segundos antes de falar com uma voz apressada e autoritária. Quero que me enviem um veículo imediatamente. E que um processo de adoção temporária seja preparado em um centro de acolhimento para esta mulher e seu filho. Sua voz era firme, quase gélida, e cada palavra parecia ter peso. Ele desligou rapidamente, sem esperar pela resposta da assistente, com o olhar ainda fixo na mãe e na criança. Um olhar quase obsessivo, como se tentasse captar algo que ainda tinha dificuldade de entender, algo que até então não tinha visto em sua vida. A mulher, que permanecerá imóvel todo esse tempo, olhou para ele com espanto. Os olhos dela, de um azul opaco, o encaravam como se ela estivesse tentando decifrar suas intenções. Quando ele se aproximou dela, seus movimentos eram seguros, mas a suavidade em seu olhar revelava uma parte de dúvida que ele não conseguia nomear. Ele parou a uma distância respeitável, não querendo apressá-la. Eu vou ajudar você e seu bebê. Você merece mais do que viver nas ruas, disse ele, com a voz mais baixa dessa vez, mas ainda assim cheia de determinação. Ele sabia que o que acabará de propor não atendia às necessidades de todos, mas esperava poder, de alguma forma, oferecer-lhes algum alívio. A mulher ficou em silêncio por um momento, seu olhar se voltando para o bebê que a segurava, como um pequeno ser perdido em um mundo que oferecia pouca proteção. Então, lentamente, como se cada movimento ocupasse todo o seu ser, ela se levantou, com o bebê ainda contra o peito. O silêncio entre eles era pesado, carregado de uma tensão invisível. Ela olhou para ele então, com uma pergunta nos olhos, suas feições marcadas por anos de luta invisível. Para quê? Por que eu? Sua voz tremeu um pouco, mas havia um tom de desafio em sua pergunta, como se ela estivesse procurando uma razão para o que parecia tão incongruente em sua realidade. Um empresário estiloso, com pressa, de repente iria salvá-los? Alexander hesitou, seus lábios abrindo e fechando enquanto procurava as palavras certas. Seus pensamentos se misturaram,
fragmentos de sua antiga vida colidindo com essa situação que, em poucos minutos, virou tudo o que ele achava que sabia de cabeça para baixo. Por quê? Eu vejo você. E finalmente entendi que dinheiro não resolve tudo. Mas talvez eu possa mudar a trajetória de uma vida. Sua voz estava mais baixa agora, quase dolorosa. Ele não tinha certeza do que acabará de dizer, mas sabia que havia encontrado alguma verdade, algo que escapara de sua existência passada. Ele não queria apenas comprar sua consciência com uma multa, ele queria oferecer algo mais, algo real. Ela olhou para ele, e por um momento ele pensou que ela iria afastá-lo, que ela iria rejeitar tudo. Mas seus olhos estavam estranhamente calmos, como se ela finalmente tivesse entendido algo em suas palavras. Um sorriso imperceptível surgiu em seus lábios, um sorriso marcado pela dor e pela gratidão, mas também por uma estranha forma de ceticismo. Você é diferente daqueles que passam, ela disse finalmente, com a voz suave, mas cheia de força. Talvez você ainda tenha uma chance. Essas palavras, simples, mas pesadas, ecoaram no ar, e Alexander de repente se sentiu exposto, como se ela tivesse acabado de abrir uma porta que ele não tinha visto. Ele não sabia o que essa sorte significava, mas tinha a estranha e perturbadora sensação de que algo havia mudado entre eles. Poucos minutos depois, o veículo chegou. Alexandre sentiu seu coração se animar um pouco, como se esse simples gesto já fosse mudar alguma coisa em seu destino. Eles entraram no carro, a mulher e seu filho sentando-se no banco de trás com uma lentidão quase sagrada. A porta se fechou atrás deles e o veículo partiu. À medida que a distância entre eles e a esquina aumentava, Alexander sentiu um peso saindo dos ombros, mas, ao mesmo tempo, um sentimento de culpa persistia. Ele sabia que era apenas um gesto único, que o que ele tinha acabado de fazer não mudaria a vida daquela mulher da noite para o dia. Ele sabia que seu gesto, por mais nobre que fosse, não apagaria as feridas profundas desta sociedade que exclui e marginaliza, que muitas vezes esquece a dignidade humana. Mas foi um começo. Um pequeno começo. E talvez aquele começo fosse tudo o que ele podia oferecer naquele momento. No carro, seu olhar pousou na mulher, que ainda segurava o bebê nos braços, um olhar perdido, quase inacessível. Ela parecia estar olhando pela janela, mas Alexander sentia que ela via mais longe, além do vidro, talvez um lugar que ele jamais alcançaria. Ele então pensou nas palavras que ela lhe disse. Talvez, afinal, ele não tivesse apenas mudado de vida. Talvez ela tivesse apenas trocado a dela. Ela tinha acabado de lembrá-lo de que por trás de cada rosto se esconde uma história frequentemente ignorada, uma dignidade esquecida. Um mundo onde a humanidade era frequentemente reduzida a estatísticas, a casos sociais, mas onde cada pessoa carregava consigo uma verdade muitas vezes sufocada por convenções e preconceitos sociais. E naquele pequeno gesto, naquela decisão tomada por impulso, ele talvez tivesse finalmente começado a ver o que sempre havia ignorado.